Alô? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de agosto de 2011, sábado. O verbete é o de número 2022, tem 7 páginas, 49 logias e 20 máximas. Eu chamo a atenção para o detalhismo que tem 11 máximas. Tema é o otimismo racional. Especialidade, mental somatologia. Definição. O otimismo racional é a disposição específica da consciência lúcida para encarar as coisas pelo lado melhor e contribuir sempre para a solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis, conciliando cosmoeticamente o máximo de bem e o mínimo de mal perante os fluxos e refluxos das realidades do cosmos, segundo o arcabouço teático evoluído da inteligência evolutiva. A autopensionização aberta, flexível, lúcida, realística e focada no presente que já é futuro. O otimismo gerado pelo autodiscernimento. A potencialização do otimismo. O otimismo vem do lado melhor das consciências, das neo-ideias e dos holopensênios. A predisposição em ver o melhor nas personalidades, situações, contextos e ideias, sem distorcer a verdade dos fatos. Eu li apenas um pedaço aí da fatologia. O modus operandi da parapreceptoria. Agora, na argumentologia, nós temos aí a caracterologia com 6 ponderações fundamentais interrelacionadas para as avaliações racionais da consciência lúcida quanto ao entendimento da necessidade de se viver com otimismo nesta dimensão humana, apesar dos pesares gerados pelas inexperiências e maturidades egóicas de quem considera sinistrosamente só haver com os réus na vida intrafísica. Eu chamo a atenção que o número 6 da Lexiologia tem 100 vocábulos pinçados nos melhores dicionários da língua culta. É o assim chamado pais dos inteligentes, em geral não consultados por legiões de pré-serenões vulgares, e que expressam qualidades, virtudes ou trafores das consciências, em geral, adequados para reflexões inteligentes quanto ao otimismo racional. Vocês vão olhar que os qualificativos desses 100, dessa listagem de 100, são aqueles que são considerados mais altos, da linguagem mais culta. Agora, na remissologia, dos 15 itens, nós destacamos ânimo extra, autopredisposição extraordinária, equilibriologia, otimização dos desempenhos e reciclagem prazerosa. Frase enfática. O otimismo racional é a autodisposição do homem ou da mulher quando já alcançou múltiplas conquistas ou vitórias autoevolutivas, autocosmoéticas e autoparapsíquicas tranquilas. Esse verbete só tem um ponto a mais nada. Você não pode reclamar disso. Agora, você já alcançou conquistas evolutivas satisfatórias? Tais conquistas fizeram de você vivenciador do otimismo racional? A bibliografia, eu apenas indiquei num monte de dicionário que existe a respeito, o otimismo em gotas do Dantas, que esse aqui é o mais popular dele. Eu estou mexendo com a linguagem mais avançadinha, mas estou indicando um livro que é mais da linguagem popular, que é para quebrar a tendência e mostrar os dois lados. Questionamento. O homem que sente necessidade de ter cabelo comprido, não por moda, mas por sentir segurança, se não tiver, se sente praticamente pelado. O que significa? Não. Cada pessoa faz o que bem entende com o corpo e o modo que tem. Você veja, eu
uso uma barba branca aqui, ó, e estou careca aqui em cima. Todos os cabelos azularam para cá. Agora, o que se passa? Cada um faz o que pode. Eu me sinto bem assim, porque eu não tenho tanto trabalho de estar raspando a cara. Esse negócio de raspar a cara é muito chato e muito problemático. A gente perde muito tempo com isso. Já pensou quantas horas ou quantos dias eu já ganhei por deixar a barba crescer? Ela dá muito menos trabalho do que estar raspando a barba. Então, a pessoa com cabelo comprido é a mesma coisa, precisa de ver, né? Por que a pessoa tem cada um. Eu não vejo nada demais nisso, não. Outro, minhas narinas ficam latejando sempre que faço a mobilização fechada de energias precedendo a exteriorização energética. Ontem, depois da mobilização básica das energias, deitei de bruços nessa posição. Determinados locais de minha face esfriavam para depois voltar à temperatura normal, como se tivesse um vento fresco batendo em meu rosto. Imagino que o ectoplasma que saía do nariz encostava no rosto, por isso esse esfriava. O professor poderia comentar, o corpo esfria quando entra em contato com o ectoplasma, assim, há um rebaixamento de temperatura quando há ectoplasmia muito intensificada. Isso é sempre assim mesmo. E abaixa a temperatura. Uma outra coisa, se você começar a mexer com as energias, dentro de um lugar que está todo mundo transpirando, molhado de suor, você pode começar a sentir frio lá, e você esfria. Tudo depende do trabalho que a pessoa faz com o direcionamento das energias. De que forma manter o otimismo racional diante do caso nióbio no Brasil? O caso nióbio é aquele lá do norte dos indígenas, aquele negócio que eles estão mandando esse material para fora do Brasil, roubando do Brasil aí à vontade, e o governo não faz nada. Uma vergonha. Lá é que tem os americanos e os israelitas, estão tomando conta disso junto com os índios. Olha, o problema todo a gente está falando, né? Pelo menos nós estamos falando isso. Eu já falei algumas vezes e você também já mandou esse assunto aqui para mim várias vezes. Eu toco no assunto. A gente faz dentro da nossa área, nosso contexto, a gente fala no assunto, vamos ver o que vai dar com o tempo. Outro, vivemos atualmente inundados pela ansiedade coletiva ante mais uma recessão mundial, na qual os países desenvolvidos do hemisfério norte são atingidos com peças de dominó armadas para cair uma após a outra. De que maneira o senhor vê essa situação, mantendo seu otimismo racional? Olha, eu me baseio muito no meu otimismo a partir da multidimensionalidade, da extrafisicologia. Eu olho muito o processo da paraperceptibilidade. Então, tudo que está acontecendo na Terra tem sua razão de ser. Qual o vislumbre futuro da nossa economia? Sua antevisão de futuros percalços previsíveis. Terceira e quarta linha da fatologia, página 35. Estamos blindados, como nos faz crer nossa presidente? Não, eu não acho que blindado totalmente, nós não estamos, não. Mas agora, eles estão pelo menos conscientes disso. E outra coisa, o Brasil está melhor economicamente do que antes. Está melhor até mesmo na crise de 2008, está muito melhor. Então, vamos ver o que acontece. Outro, já ouvi que deixar o despertador programado para apitar de madrugada corta a projeção consciente e faz com que lembremos da experiência. Qual o melhor horário para programar o despertador para apitar? Poderia comentar? Qual a melhor técnica de rememoração? Isso aí você tem que estudar. Isso de despertador tem que ir com calma, porque ele também tem os aspectos negativos dele. Ele pode assustar a pessoa. Isso aumenta o processo da adrenalina, aumenta a pressão arterial da pessoa. Tem uma opção de coisa também, tem que ir com calma. Agora, a melhor técnica de rememoração é a pessoa começar a assinalar, registrar os dados que ela tem na vida. Fazer quanto mais anotação, melhor. Isso melhora o processo da memória aqui. Melhorando a memória física, a pessoa tem rememoração melhor extrafísica. Isso aqui é o melhor. Então, a retrocognição mais adequada. Outro, fatologia, página 34, quinta linha. Poderia nos explicar o bom humor rejuvenescendo as consciências e o cosmos? Nossa atuação nesse caso ultrapassa as barreiras das consciências circunvizinhas? Olha,
Aqui na Terra, a gente pode viver sem conflito nenhum dentro da gente, mas é preciso saber também conviver com os outros, que é muita gente conflitiva que tem por aí. Então, se você está se mostrando muito bem, isso também acaba criando problema em torno. Tem que ir com calma, que são os do entorno da vida da gente, os adventistas. Como levar a vida com bom humor sem ser levado como alguém que não é sério, já que muita gente tem essa visão deturpada. Não interessa a opinião pública se a sua consciência está em paz. O bom humor é fundamental na vida, disse o Wittgenstein. Isso aqui, a gente fala Tim, porque o cara é lá mais da Inglaterra, mas o nome aqui é Wittgenstein, tá certo? Mas vamos falar Tim, porque senão o povo grita. Humor não é um estado de espírito, mas uma visão de mundo. Sim, é o Western Runes, você sabe como é, que é a mundividência da realidade. Eu gosto de falar, é cosmovisiologia. O humor existe na base da cosmovisiologia. De modo que o humor real, sadio, homeostático. Então tem que ir com calma. Em tertúlia anterior foi comentado sobre o tremor essencial. Gostaria de saber se há algum livro sobre esse assunto para que possa ajudar meu marido e meu filho de 9 anos, sendo que todos os pediatras que levo falam que é ansiedade. Inclusive, já conversei com um neurologista sobre isso e obtive a mesma resposta. Mas não há dúvida que é, né? O processo é ansiedade, sim. O problema é dar um jeito de criar um ambiente mais tranquilo para a pessoa, no caso, a criança, não ficar super excitada. Isso é ansiedade, sim. Aí cria a impulsividade, a precipitação, o acidente, o desastre. Precisa ir com calma com isso, precisa examinar. Uma outra coisa, precisa ver até que ponto que a criança também não tem relação com a hiperatividade. Olha bem isso. Agora, eu queria dizer para vocês que o Conselho da Comunidade, autarquia que funciona junto à Vara de Execuções Penais aqui de Foz, solicitou aos livreiros que estão no estande do Salão Internacional do Livro doações de livros para os presos alocados na cadeia e nas 2 penitenciárias de Foz do Iguaçu. A Epígrafe Livraria está recolhendo as doações lá no estande do salão e também na sua sede aqui, no CAF. Agradecemos desde já a colaboração e aproveitamos para convidar os colegas da CCCI para prestigiar esse evento anual de livro da cidade, que encerrará amanhã, domingo. Gente, quem quer fazer assistência, está na hora. É dar livro para o povo das penitenciárias de Foz. Só entregar na Epígrafe. Pense bem nisso. Vale a pena. Olha bem. Agora, outra coisa. A ACIPEC, a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. O convite, prezado voluntário da CCCI. Ao longo dos anos, a ACIPEC passou por positivas transformações e em todas elas sempre contou com apoio e a sustentabilidade de vários pesquisadores e estudiosos da conscienciologia até atingir o estágio atual. Nesse contexto, temos a satisfação de prazer e o prazer de convidá-lo para o momento ímpar de integração da ACIPEC, a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, que acontecerá durante a tertúlia do dia 14 de agosto no CAEC, ou seja, tomorrow, amanhã, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Isso é a Unicim que está convidando aqui por causa da CIPEC, tá certo? Ela então vai entrar triunfalmente, né, na CCC. Vamos ver isso com calma. Amanhã. Agora, gente, o mais otimismo racional. O que é que vocês têm para falar? Falar em otimismo racional, eu queria dizer para vocês aí de Foz que a Gazetinha, e houve um negócio na televisão, que eles prenderam a quadrilha que estava invadindo os condomínios de Foz. Fizeram, parece que 10 invasões, mas prenderam todo mundo. E o melhor da história, quem dirige a quadrilha é um menino de 20 anos. E diz que tem todos os aparelhos de entrar nos lugares, tudo isso, porque aqui tem tudo quanto é aparelho, né? Mas parece que prenderam todo mundo. Alguém viu isso na televisão, não? Você viu, né? Tem muito detalhe que eles estão dando. É capaz da Gazetinha trazer esses dados todo hoje. Eu não cheguei a ver o jornal. Já saiu na Gazetinha hoje. Ah, já? Já está na capa. Ah, então tá.
Eu depois quero ver esse jornal. A hora que chegar aí, eu quero ver com calma, para ver. É porque a gente viu que eles estavam invadindo. São 10 invasões que eu sabia que tinha havido aqui nos condomínios em geral em Foz, na cidade. Foi 10 assaltos em 2 meses, não é isso? É. De modo que prenderam. Vocês sabem que aqui tem até uma força-tarefa desse processo de pesquisa da polícia, né? Eles usam muitas técnicas. Eles falaram sobre as técnicas que estão usando, falaram sobre as técnicas que estão usando aí para prender os criminosos? Não? Estão usando muitas técnicas avançadinhas. Os Sherlocks aí atualmente são bons. De ver como é que está isso. De modo que eu aviso a vocês, nada de invadir a casa dos outros, porque vocês vão ser pegos. Cuidado, estou avisando. Né? Agora, gente, hoje, com todo otimismo, a gente está vendo que a Ivanilda está aqui. Olha lá, é aquela lá que está de escuro. Viu? Ela está nessa dimensão. Vocês pensaram que não é? Ela está aí. Olha lá. E toda charmosa. Olha lá o jeitão dela. Olha lá. Um charme francês de sempre. Tá certo? Professor, é só para falar que essas reportagens da Globo ficam no site por uns 6 meses. E saiu no jornal de ontem, da 7, jornal local do Paraná. De modo que vamos ser otimistas sobre o problema. Vamos ver se a polícia aí vai melhorando cada vez mais, né? Porque quando os ladrões de 20 anos ficam tão tecnológicos, é preciso a polícia ficar mais ainda, né? Tem que dar um jeito de arranjar os aparelhos para ver tudo. 2 milhões, né? Nossa, mas é muito dinheiro, hein? E aqui, você sabe, tem muita gente rica nessa cidade, né? O problema é esse. Levaram o carro, e deve ser carro avançadinho, o problema é esse. O delegado explicou também, professor, que as pessoas se acham muito protegidas quando se fala que está dentro de um condomínio. As pessoas deixam a chave dentro do carro, deixa, só chegar, deixa sair, tudo. facílimo. Os porteiros nem vêm. Tem muita gente desligada ainda. Agora, o que eu vejo é o seguinte, 2 milhões não é muito se houve 10 assaltos. Viu, Roberto? 2 milhões não é muito. Sabe por quê? Porque estão levando carro. Tem carro aí que tem carro de 100 mil, um só. Olha só. Se roubar alguns carros desses, como é que fica? E aqui eles são especialistas nesse negócio de roubo. Né? Agora, o que é duro é ver que o chefe da quadrilha tem 20 anos. Será que ele está assaltando desde os 10? Esse deve ser veterano, com 20 anos. Agora, isso é que é o processo das Conselhos, hein? Conselhos, 20 anos, hein? Desse jeito, hein? Não é fácil. Você está querendo falar? Faz favor. Pode vir. A respeito do tema hoje. Eu queria saber se o outro ponto, se o pessimismo. O pessimista, ele é o quê? Ele está mais ligado ao quê? A uma autovitimização? O pessimista, geralmente, ele é uma pessoa no caminho da distimia. Você sabe o que é a distimia? Se não sabe, é bom olhar bem. Mas o pessimista é isso. Ele é o primeiro passo para a distimia, quase sempre. Agora, tem aquele pessimista carregado e tem outro que é só superficial. Né? Então, estudo a gente tem que examinar com cada um. Mas, geralmente, o pessimista é o caminho da melinda, da tristeza. Às vezes, ele é pessimista por um processo íntimo que ele não revela, que é uma frustração íntima de alguma coisa que não deu certo com ele. Então, ele fica pessimista perante o mundo. Nós, pela natureza da própria condição e o controle geral que tem no cosmos, nós devemos ser otimistas. Mas otimista, como eu falo, é o coque. É o cético, otimista, cosmoético. Eu falo aqui 3 vezes no coque, nesse verbete. E como é que a gente pode distinguir a pessoa que ele é pessimista, está no temperamento dele, ou que é uma coisa passageira? Quase sempre é. Agora, veja, com o passar do tempo, ele vai vivendo e vem a idade biológica, que ele vai aumentando, ele começa a mostrar o pessimismo no rosto. Então, por exemplo, uma das coisas que tem é essa ruga para baixo da cara, assim, que pega para cá, assim. Aquela geralmente é de pessimista, é bem claro isso. Entende? Então, veja, uma ruga que mostra o temperamento da pessoa. As rugas mostram o temperamento. É o que a Adriana tinha falado ontem, né? Que a coisa acaba vincando.
É a Mabel, né? Que acaba vincando no rosto, né? A própria... Pois é, não tem jeito. Agora, ó, eu, por exemplo, eu tinha uma ruga ainda moço, com 30 anos, muito proeminente aqui, ó. Mas é ruga da atenção, que eu estudava desde os 4 anos. Mais ou menos aos 13 eu comecei a usar óculos. Então aquilo começou a fazer. Mas essa eu tirei lá com as teclas do Sakurai, eu e ele. Então, até hoje ainda não tem muita. Agora, é ruga da atenção, porque a pessoa estuda. Ela fixa o processo no megafoco. Tudo, a ruga pode dar uma mensagem. Você está entendendo como é que é? Agora, essa ruga do pessimismo, ela é clássica. Por exemplo, a tendência, quando você vai ver a máscara do otimista e do pessimista no teatro, por exemplo, você vai ver que é aquele para baixo. Você está entendendo? Isso é técnica do processo de exposição, né? De comunicação. Aí, por exemplo, o senhor já tem uma tendência a estudar do seu temperamento de outras vidas. Isso pode, de alguma forma, essa ruga, essas marcas de expressão, pelo fato de estar na sua paragenética, o estudo... Pode, mas o problema é isso não. Tudo é temperamento. O povo fala que eu não tenho muita ruga. Mas eu tenho, eu estou cheio de pé de galinha, estou com 80 anos, não, eu sou octogenário, não é isso. Mas o caso é esse, eu não tenho muita, porque eu também não tenho tanto conflito igual os outros. Já pensou? Chegasse aqui todo dia? Como é que é? Eu ia ter um monte de ruga na cara, isso é inevitável. Não tem jeito. Então você olha o cara que não tem muita ruga, geralmente, ele é mais tranquilo, ele é otimista, ele está feliz com a vida que ele tem, pelo menos está bem encaminhado. Você está entendendo? Isso é a tendência. Agora, você viu um cara que tem ruga demais, ou ele tem dificuldade de comunicação, porque tem gente que tem que fazer 50 mil rugas antes de falar qualquer coisa. Existe disso. Isso aí já é outra coisa. É o processo do histrionismo desviado. É aquele que está fora do padrão. Entende? Mas agora, que o negócio mostra no rosto, mostra. É aquilo que a Mabel estava falando ontem. Entende? A comunicação silenciosa. Entende? Tem disso. Essas coisas todas tem. Valdo, entendeu? Na fatologia, ali na terceira linha, você colocou assim, a predisposição em ver o melhor nas personalidades, situações, contextos e ideias, sem distorcer a verdade dos fatos. Quais atributos que você utiliza para não fazer essa distorção? Para não cair na ingenuidade de... É a gente ser, vamos dizer, ininterruptamente, o tempo todo, sem exceção, realista. Seja realista com você que não tem problema. Esse processo do realismo mostra o lado bom e o lado errado das pessoas. E você vai usar aquilo de acordo com a sua educação, a cosmoética, o CPC, o seu código pessoal de cosmoética é muito importante nisso. Agora, o processo é ser realista o tempo todo. A gente não pode forçar a barra. É aí, por exemplo, por isso que eu não gosto nada que seja de imaginação apenas ou de fantasia. Isso é meninice. Você está entendendo? É regressão. Nós temos que ser nu e cru em matéria da realidade. Enfrentar a realidade como é. Isso aí serve para aquele outro item que você colocou na fatologia, que é a desdramatização e desestigmatização das autovivências. A desdramatização é uma das coisas mais sérias que o povo precisa, principalmente as mulheres. Uma mulher, por exemplo, que ela vê muita novela da Globo, ela está perdida, ela é dramática. São daquelas que brigam com o personagem da novela. Né? Aquilo que eu falo, ô bobo, ela está escondida atrás da janela, veja aí, ó, atrás da porta, examina. O cara brigando com... Você está entendendo? Ela interage. Isso é que é interagir com o público. Não, que a pessoa nem está ali, aquilo é o cinema, né? E o homem vendo futebol, né? A mulher vendo novela e o homem futebol, né? Pois é. Não, o futebol é a mesma coisa. Ô, seu boboca, olha ele aí, ó, você não está olhando. Olha o pé dele, olha lá. Tem disso, né? Acompanho a Conscienciologia há 5 anos. Me considero intermissivista e sinto que tenho algo mais a fazer. Anseio pelo dia em que poderei me transferir em definitivo para Cognópolis de Foz. Porém, acertos grupo Carmo me distanciam desse objetivo.
Às vezes em que aí estive, me senti muito bem, pois a diferença de óleo pensando entre essa ilha de consciencialidade e a socin convencional é brutal, avassaladora. Será que os amparadores poderiam dar uma mão para diminuir o contrafluxo? Escuta só, você é meu vizinho, é vizinho da gente. Ele está falando de Maringá. É ali, ó. Não é lá. Do jeito que ele fala aqui, parece que ele está em Marte. Bola, você está em Maringá. Qualquer coisa, vem aqui, escorrega daí para cá. Não tem problema nenhum, né? Vem aqui para a gente ver você. Ele é muito bom, eu lembro dele aqui. Grande, bom camarada ele. Em tertúlia passada, uma pessoa que dá curso de oratória falou ser possível reeducar a maneira de se pensar para poder se articular de maneira mais entendível, quer dizer, inteligível, na fala e na escrita. Tenho 30 anos e ainda sinto com frequência dificuldade de me expressar em idioma estrangeiro, e às vezes até mesmo em português. Eu moro no exterior. Quem está falando é de Münster, na Alemanha. Às vezes demoro mais de hora para escrever um e-mail, mas sempre quis melhorar essa situação. Poderia dar algumas dicas de como reeducar meus pensamentos ou indicar algum livro onde eu possa pesquisar sobre o assunto? Eu acho, viu, Mabel, que você que devia te falar alguma coisa, porque está falando aqui de você. Aí, uma pessoa que dá curso de oratória só pode ser você. A questão aí, ela tem que treinar mesmo a escrita e a fala, né? Eu acho que a escrita seria um caminho bom, porque ela tem tempo de articular o pensamento. Então, seria escrever mais, escrever muito e ver se as ideias estão concatenadas, se há coerência, se há coesão entre as premissas, os argumentos e as conclusões. E aí ela vai treinando essa retilinearidade pensênica, isso é um treino. Se ela fizer isso só na fala, às vezes vai ser mais difícil, porque você não tem tempo para raciocinar. Quem tem dificuldade vai se enrolar. Mas se a pessoa começa pela escrita, ela vai reeducando o pensamento para poder ter um pouco mais de lógica na expressividade. Ele é da Alemanha. Aqui outro. Na Fatologia, página 35, terceira linha. Poderia explicar o exame percussiente das condições objetivas e subjetivas? O caso aí é o seguinte, é a pessoa analisar com mais critério, vendo as minúcias, o que é que se passa dentro daquele objeto que ela está pesquisando, que ela está atenta, aquilo que está sob a análise da pessoa. Então, isso aí que é o exame percussiente, quer dizer, que tem inteligência mais profunda para entrar ali dentro, ver aquilo que está à vista e aquilo que está no subjetivo, na intimidade. Agora, e na quarta linha, o suporte instrumental para o enfrentamento de futuros percalços. É a pessoa estar preparada para o que deve é fazer a prevenção, ela fazer a profilaxia, ela se preparar para o que possa acontecer. Isso aí é muito importante no caso dela. Um intermissivista com pensamento otimista atrai amparadores para lhe ajudar? Olha, é o único jeito, né? Uma pessoa que é muito pessimista vai ser difícil de amparador chegar perto. Quem vai querer chegar para tirar partido e explorar a pessoa e transformá-la em vítima vai ser assediador, né? O negócio tem que ter um certo otimismo dentro do processo da fraternidade. Como é que é? Vocês acham que pode ter uma fraternidade, ou mega fraternidade pessimista? Acho difícil, né? Professor Valdo. Não, é a nave capitânia. Pode falar. Muito obrigada pela gentileza. Na página 35, professor, sim, na principiologia, o último princípio. Sim. O senhor pode falar um pouco como é que a gente pode diferenciar? Porque ontem eu passei por um problema desse tipo. A propósito, eu quero dizer para vocês que o primeiro princípio está repetido na quarta linha, eu já risquei aqui. Agora, o último que ela está pedindo é o seguinte: o princípio cosmoético, pensar no mal existente na consciência, ao invés de pensar mal da mesma consciência. É isso aí que acontece conosco. Você tem que pensar no mal que está com ela, que aquilo é temporário, que ela vai evoluir, ela vai virar serenona, não há dúvida. Então, o que se passa? Nós não podemos estar pensando que ela é aquilo o tempo todo, tal.
É aquilo que eu falo. Você tem que pensar e não pode tremer, você não pode ter adrenalina contra a pessoa. Não pode raciocinar contra ela. Esse é que é o processo do otimismo mais sério. Agora, esse princípio é dos mais sérios que tem. Eu vou ler ele todo para a pessoa entender bem. Olha só. O princípio cosmoético de pensar no mal existente na consciência, ao invés de pensar mal da consciência. Isso aí é das coisas mais sérias que tem, não é? Então, eu vinha falando isso aqui de diversos modos, com vários, vamos dizer, acessos e abordagens. E não precisa falar nada. Não, mas é o problema só perceber... A gente tem que perceber onde é que está o mal, onde é que está o erro, onde é que está o engano, onde é que está a bobagem. O tempo todo a gente tem que perceber. E não fala. Não, fala na hora que precisar. Agora, tem que escolher a palavra, o local, a testemunha e tudo mais que pode. O timbre da voz. O timbre da voz. O timbre o também. Mais calmo. Não, às vezes não é tão calmo assim. Depende do que é. Porque se também você vai falar, pois é, Tânia, a gente tem que... Isso não adianta. Eu não sei falar. Tem que mostrar uma certa vitalidade, né? Para mostrar. Como é que fica o argumento? Argumento tem que ter, não tem saída. Muito obrigada. Agora eu queria aproveitar que eu estou vendo que a Nara está aqui. Ô Nara, tem aqui uma revistinha para você colocar ali na entrada essa página que está marcada. Eu estou dando já 2 revistas de propósito. Você vai ver o que é. Essa é da agora recente aí. Olha aí, é do outro lado. Aí. É. Mas então, é porque, desculpa, é nesse mesmo assunto, posso? Não, nem desfecho, ele sabe, ele é muito educado. Né? Então, continuando nesse mesmo raciocínio, uma técnica seria nós também vermos o lado bom da pessoa. A gente pensa no mal que está na pessoa, mas a gente procurar também ver o lado bom da pessoa, né? Se nós fôssemos olhar só o lado errado, ninguém, aqui não dá para fazer nada disso que nós fizemos até agora. Principalmente quando se tem parapsiquismo no contexto. Então você vê tudo ali, a visão curva atrás do morro, examina toda a pessoa no avesso. Então como é que fica? É no interior. É aquilo que nós chamamos de gurgumilos. Os gurgumilos são terríveis. Agora, o que os assediadores fazem é justamente o contrário desse princípio aqui. Eles nos fazem pensar mal da pessoa mesmo e não nos deixam ter essa isenção no sentido de pensar no mal que está na pessoa. O assediador quer acrescentar mais. Agora, o amparador, ele quer relevar a situação, releva. Quer dizer, perdoa entendendo a situação. E procura seguir com a pessoa para ver o que ele pode fazer para ajudá-la. Por isso que o amparador é sério, principalmente o amparador de função. Você pensa bem, Cris, uma pessoa, em qualquer função que ela exerça, principalmente dentro da área, por exemplo, política, até exercendo um cargo, a incumbência dela é muito séria. Sempre tem bobagem nessa história, ainda mais dentro da política. Ele tem que relevar aquilo que tem. Tem um percentual que ele dá o desconto. Senão, ele vai trabalhar com quem? Com a gatinha lá em casa? Não dá, né? Para a questão é qual que é esse percentual, né, professor? Cada caso é um caso? Como é que a gente estabelece? Eu já falava na década de 80, lá no Centro da Consciência Contínua. O percentual chega a 2%. 2%. É. Isso a gente falava, estudo na base da aritmética, você está entendendo? Foi feito tudo para chegar nos 2%, com a turma lá fazendo os cálculos. Então, tem que ver, né? Mas aí entra tudo que tem na vida da pessoa, a tendência dela, aquilo que ela faz, o processo do convívio, a convivialidade diária, multidimensional, como é que faz? Outra coisa, isso foi baseado nos processos das firmas e das empresas, o processo de empreendedorismo, foi baseado nisso. É o seguinte, uma empresa que se preza, veja bem quem é que eu estou falando, ela geralmente tem de 3% a 5% de determinadas reservas para queimar. Isso que eles gostam, às vezes, de usar essa palavra de queimar. Queimar quer dizer fazer aventura. Não, vamos fazer uma aventura para fazer um investimento de propaganda, por exemplo. É uma aventura. Isso vai mais ou menos entre 2% a 3%.
Isso é a média. Isso quando eu tinha empresa era mais ou menos isso. Entende? Então aqui no caso, a gente fazendo isso, pospondo a situação para o processo extrafísico, dá mais ou menos 2%. Eles têm que perdoar. Porque ninguém é perfeito, nós somos pré-serenões. Agora, com serenão já é diferente, né? Mas então... É uma outra pergunta, mas aproveitando aqui o assunto, por exemplo, então quando a gente ainda pensa mal da pessoa, às vezes que a gente não tem nenhum problema, mas assim, pensa mal por algum motivo, por algum trafar dela. Qual é o nosso carregar nisso? Tem gente que fica sem dormir. Pois é. A hora que vê um erro da outra pessoa. E outra coisa, fica contra aquilo, mas carregado. Mas isso é um erro. Porque atrás, se aquela pessoa com aquele erro tem assediador, o assediador vem tirar proveito da outra. Porque ele está fazendo, sabe como é que é? Uma equipe de vítimas do assédio. Mas qual é a raiz do nosso erro de pensar mal? A raiz do nosso erro de pensar mal é a má intenção da pessoa que está carregando, às vezes porque mexeu com ela em alguma coisa, o temperamento da pessoa. Que o problema, às vezes, não tem nada que ver com a pessoa. E ela fica totalmente desancando com aquilo, acabando, vamos devagar. Quem é que não é? Agora, o que é duro nisso tudo é quando a pessoa vê, sabe da história, aquilo já foi falado e ela ainda persiste, ela tema, ela recalcitra, ela insiste com o processo errado. Isso aí é que dá mais ainda, sabe, o processo da repugnância, que vai trazer mais problema para todo mundo. Isso é um negócio sério. Agora, vamos a outra pergunta. Na megapensenologia, na primeira página, o senhor pode ampliar mais o segundo megapensene? Megapensene, o segundo. Existe otimismo justificado. É isso que você quer? O otimismo, por exemplo, ele tem que ser justificado. Você não pode ser otimista com tudo, senão você vira bobo alegre. Um cara que está tudo bem é poliana, né? Isso tem que ir com calma. Ele tem que ter uma justificação lógica, racional, cosmoética, evolutiva, produtiva, interassistencial, se for possível. Esse aqui é o processo que nós estamos falando, otimismo justificado. Eu falo, maturidade, otimismo cauteloso, mas é otimismo. Existe otimismo justificado. E depois, existem sábios otimistas. Então, veja, a maturidade e a sabedoria, elas são sábias. Por exemplo, tem muita sabedoria que eles falam por aí que não tem otimismo nenhum e nem a sabedoria coisa nenhuma. O cara que é muito especialista, por exemplo, em matar os outros. Você acha que ele é sábio? Pois é. Pode ser super experiente lá para a turminha dele, mas não para a gente. O Koch, o cético otimista cosmoético, ele está mais próximo que seria desse primeiro, o otimismo cauteloso? É esse que é, né? Um significa o outro. E é o sábio otimista, é o cara. É o otimismo justificado. Ele é cético, é o otimista. Presta atenção. Tem aí um paradoxo enorme, mas ele funciona. O negócio existe. Agora, olha, o princípio da descrença está nisso tudo. Se você for olhar, é aquilo que eu falei. O princípio da descrença é você pesquisando tudo e todos. Mas começa por você. Maior objeto de pesquisa de uma pessoa lúcida é ela mesma. Tem que começar por aí. Sr. Valdo. Sim. Aqui no B. Duas perguntas, tá? Na página 35, na parapatologia, o senhor pode comentar o último item em relação ao otimismo racional? É na parafatologia? Isso, o modus operandi. O modus operandi da parapreceptoria. Como é que os amparadores aplicam todo o alto esforço dele a favor de você? É aquilo que nós estávamos falando aqui agora há pouco. Como é que eles agem? De que modo que eles atuam? Qual a atitude do amparador para com você? Por exemplo, a turma que pratica aí a tenepse diária. Como é que o amparador faz com a pessoa?
De modo que ele é. Uma das coisas mais sérias que tem, eles são discretos. Não é devido ao processo de outra dimensão, a dificuldade que tem de comunicação, não. Eles são naturalmente discretos. Isso tudo é muito sério. Entende? Então a gente tem que pensar como é que fica. Essa parapreceptoria é isso. O caminho é por aí. Você lembra uma vez que eu falei aqui que vieram 5 que eram parapreceptores? Eles são todos desse jeito. Eles não avisaram nada, vieram na surdina, quietinho. Quando eu vi, tinha os 5 aí. Eu conheço todos eles. É gente boa. Agora, veja, eles geralmente trabalham muito com essa parapreceptoria, é bom você saber, eu não sei se você já sabe, para preparar o processo da evoluciologia. Esse povo tudo já está visando, objetivando a condição de evoluciólogo. Eles estão de olho nisso. Uma outra coisa, uma boa parte desses caras todos já foram advogados. Advogado, juiz, jurisconsulto, tudo isso. Então, por exemplo, aquela moça lá, que foi assassinada essa semana aí, que é a juíza no Brasil. Aquilo é terrível. Agora, veja, estava preparando a situação. Isso aí vai ajudá-la na ficha dela. Ela está pondo todo mundo na cadeia. E o povo tudo é outra coisa. Estava envolvendo policial, uma opção de coisa. Agora, veja, está começando a aparecer os negócios que há muitos anos eu já tinha falado. A hora que começar a matar juiz, a jurisprudência vai mudar no Brasil. Agora começou, vai mudar. Que agora, como é que vai ser? A hora que os juízes são, vamos dizer, lenientes, os forasteiros, assaltantes, meliantes, criminosos tomam conta do país. Eu falei isso há anos, falei assim, a hora que eles começaram a matar juiz, ó, essa é a primeira, parece que está no ponto. Eles querem tomar conta do Brasil. Vamos ver o que o Supremo vai fazer. Agora, Cris, eu às vezes fico pensando, perante uma condição dessa, a gente pensa o seguinte, os caras não condenam os criminosos, é de medo dos criminosos? A maioria, será que é isso? Tem dinheiro atrás, não tem? Mas o segundo ponto é o medo, né? Constantemente sob proteção policial. Isso eu sei. Tem um, inclusive, aqui na fronteira com a Bolívia, que ele mora dentro do fórum, e ele mora dentro do fórum. Não, isso eu ele já constantemente está vi, sob escolta policial. Então, Mas agora o assassinato dessa aí é terrível. Outra coisa, balas do exército e mais de 20 tiros em cima da mulher. Como é que pode ver? Calibre grandão. Isso aí é um negócio para se pensar no Brasil. Chegou, acho que é um top. Tem que tomar providência disso agora. Professor. Agora aqui, o otimismo poderia ser patológico? Pode ser sim, é o bobo alegre. Quando passa da conta, tudo que tem excesso pode criar uma doença. Pergunto, pois lendo Nietzsche, percebi que ele combateu o pessimismo do Schopenhauer. E erroneamente o chamam de pessimista por ser realista, combatendo o niilismo. Sim, mas olha, em filosofia tem de tudo, né? Agora, que o Schopenhauer era pessimista demais, não há dúvida, o homem era doente. E que o Nietzsche era meio doido também, não deixa dúvida nenhuma. Quer dizer, aí nós estamos numa boa, né? Já tinha pensado em fazer um verbete sobre o otimista prevenido, mas, mais uma vez, o senhor passou-me a perna. O otimista, essa pessoa é de Lisboa, em Portugal. O otimista prevenido seria assim que pensa o melhor, mas está preparada para o pior, porque estudou e antecipou os imprevistos que poderão acontecer, sabendo com segurança que irá ultrapassar os eventuais percalços, porque se preparou com antecedência, pensando sempre que aconteça o melhor para todos. Sugiro acrescentar na masculinologia e na feminologia as expressões otimista prevenido e otimista prevenida. Tá? Sai dessa. Muito obrigado, viu, pela sua contribuição. Você vai ter mais inspiração. Vamos com calma. A psicografia é um fenômeno comum na TENEPS? Não, não é não. Ultimamente venho tendo esse tipo de manifestação. Semana passada a psicografia é uma mensagem do meu avô. Devo continuar normalmente com a psicografia? Olha, veja o que é que o seu amparador inspira você.
Isso tudo pode ser uma fase de desenvolvimento. Se de ver quanto tempo você está trabalhando com a TENEPS, etc. Tal. Olha bem isso. Os céticos dizem que Nostradamus não era vidente, devido às suas previsões serem muito ambíguas e abrangentes. O seu livro Projeciologia é uma defesa de Nostradamus. O senhor acha que ele era um pré-cognitor realmente? Escuta, vamos agora falar só um negocinho do Nostradamus. Vocês sabem que eu vivi há muitos séculos uma vida em que eu usava um determinado mantra. Esse mantra foi esquecido, a gente deixou para lá, estudo é superado, que é uma coisa secundária, é um instrumento que a gente não precisa usar mais hoje. Mas eu estive fora do corpo e trabalhando com umas assediadores, uma meia dúzia de assediadores, desses mega bravos dentro da baratosfera, e daquela época, então da época do mantra. E lá pelas tantas eles estavam me encurralando de uma tal maneira que eu não podia sair dali, eu estava encantuado. Aí os amparadores me ajudaram, que me deram a ideia, e eu então fiz a retrocognição automática, imediata, do mantra. E usei o mantra imediatamente, me livrei daquelas condições e caí fora. Agora veja, esse mantra eu não posso nem falar para os outros, porque senão pode atrair os processos do passado das pessoas. Ele é constituído de expressões que tem mais de um idioma junto. E também tem mais de um significado junto. Ele expande. É assim, ele tem um significado, quando junta com o outro, ele dá um terceiro significado de uma sincronia impressionante. É uma expressão. Agora, o melhor da história. Na cintura do Nostradamus tem esse meu. Sai dessa. Esse homem tinha algum valor ou não tinha naquilo que ele escreveu na cintura? Só isso que eu falo, mais nada, não quero explicar nada. Agora, qualquer coisa, é só ver no Projeciologia que eu falo o que é que tem, que ele está falando sobre o processo do futuro, algumas coisas, eu falo até da conscienciologia lá indiretamente. Tenho 26 anos, porém ninguém desconfia disso, pois dizem que pareço ter no máximo 18 anos. Isso significa somente genético ou a forma que conduz minha relação, vivência pessoal e grupal? Olha, nessa idade pode ser que seja a imaturidade da pessoa, né? É um meninão. Sei que você abre o olho, que isso aí pode ser negativo. Vamos pagar nessa idade, 26 para 18, sabe lá se você é bobo alegre? Abre o olho, não. Estou só te abrindo o olho aí. Mas eu não sei como é que é. A psicóloga Mônica Portela, autora do livro Psicologia Positiva e Equipe, estão na tertúlia. Dará uma palestra hoje no Salão Internacional do Livro às 20 horas. É o setor B, a última fila. Mostra aí para nós que ela está escondidinha aí, ó. Ela baixou até na cadeira lá para não aparecer. Olha lá ela lá, ó. Ela é fora de série, inclusive a minha mulher admira muito ela aí, você sabe, né? A graça e etc. tal. Outra coisa, eu recebi aqui o livro que junto com o Leon, etc. tal. Quero te agradecer muito. É uma honra te ver aqui conosco, viu, gente? Agora, gente, nós não podemos deixar de dar umas palmadas nela, né? Mas muito obrigado, Mônica, pela sua presença. Vale a pena. Você é uma força aí para nós dentro do processo da Queria agradecer ao professor Valdo pelas palavras e convidar a todos para a palestra que nós vamos ter hoje na feira, no Salão Internacional do Livro, às 20 horas, sobre o livro A Ciência do Bem Viver. E depois aqui da tertúlia estaremos fazendo uma exposição na Apex sobre o tema qualidade de vida e desenvolvimento pessoal, que também tem a ver com o livro Saber Viver. Mais uma vez, obrigada para o professor Valdo, a todos vocês, e é uma honra estar aqui participando da tertúlia. Obrigada. A recíproca é verdadeira. Tá certo? Sim. Pode? Pode falar. Continuando, ainda na página 35, na tecnologia. Sim. O senhor podia falar mais dessa a segunda técnica? A técnica da omnipesquisa permanente. Omnipesquisa permanente, implantando atitude cordial, otimista, cética, cosmoética e refutadora
ante os estímulos sociopáticos onipresentes no holopensene planetário. Isso, umas dicas da técnica. Olha, o que eu vejo aí, você já viu o meu jeito de encarar as coisas, né? Eu vivo encarando coisas, doenças, acidentes, erros, enganos de todo jeito, de tudo quanto é lado, mas de uma maneira otimista. Você já me viu muito bravo com a garrucha na mão? Você nunca viu? Não. Pois é, eu não tenho esse temperamento. Não. Então, Você nasceu eu só bato na mesa quando precisa. Mas, da por banana exemplo, Technique também, né? Também. não, e falo da nave capitânia, etc. Tal. Mas agora, sobre isso, é o que eu tento colocar na minha vida. Você tem que ter essa abordagem otimista para que haja triunfo nos seus altos esforços. É só Porque querer. senão não tem êxito. Então o senhor está dizendo é só querer. Não, o processo todo é de vontade, né? É a volicionina, como eu chamo. É o combustível da consciência. Agora, não podemos ser Schopenhauer. Aquele desespero total, você está entendendo? Que aquilo leva para a amargura, para a angústia, para a baratosfera, para a tolice. Isso aí não vale a pena. Obrigada. Professor, Sim. eu fiquei pensando no assunto dos juízes que o senhor comentou, e eu gostaria de acrescentar um item aí que eu acho importante. A lei também é deficitária. Não é só medo, receio... Não, nós sabemos, mas eles lei... não querem. Por exemplo, é preciso haver uma mudança. Mudança política, mudança jurídica, mudança de várias coisas que precisa, inclusive na área da saúde, nós todos estamos vendo aí que precisa, e da educação. O Brasil precisa disso, é uma hora, é um momento, precisa ser feito. Agora, o processo da jurisprudência é seríssimo no Brasil, todo mundo sabe disso. Agora, o processo começa pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, veja, eles já colocam as pessoas lá, que já é mandado pelo partido que colocou. Então, isso aí fica tudo subordinado. Todo mundo fica com, sabe, o apêndice caudal está preso. Tem culpa do cartório. Então, as pessoas ficam tudo inibidas. Eu concordo, o senhor sabe, o Supremo é a indicação que prevalece. Então, a pessoa fica Eles realmente com o são rabo os preso. principais responsáveis. Agora, Agora, atrás deles, tem quem nomeou aquele povo para lá, que escolheu os juízes. É o presidente da República. Pois então. E tem a questão também do Legislativo. Os Agora, o deputados, problema a lei todo é de é leniência. É a leniência que tem que ser vista. É a negligência perante a execução natural da lei. Ou seja, aquilo funcionar direito. Essa leniência, a negligência, a indiferença perante isso. O Brasil ainda tem muito disso. É tudo empurrando com a barriga. Isso aí é que é uma pena. Agora, eu penso que um caso igual esse da juíza, isso vai repercutir por aí tudo. Isso vai repercutir até internacionalmente. Mostra que nós não temos segurança nenhuma. Não temos segurança porque não tem jurisprudência. Agora, se a vítima é uma juíza que trabalha, quantos anos ela vinha trabalhando nisso? 20 anos, como é que é possível? 2 décadas. E eles chegam e matam com 20 tiros, gente. Professor, Isso vai ficar na história do Brasil, da vergonha para nós todos. ela era uma das pessoas que estava sendo ameaçadas e marcadas. E ela estava com uma segurança, com alguns policiais. E o presidente do TJ tirou os policiais, falou que ela não precisava. Não, e ainda falou, depois foi ela que achou que não precisava mais. Vem com essa. Bom, Agora, tem uma coisa, a primeira coisa que eu vejo, ela estava morando numa casa isolada, aquele negócio todo, quer dizer, ela estava muito, talvez, senhora da situação, não estava com medo de nada. Como é que fica? Depois de 20 anos. E ela fazia parte de uma lista de mais 12 magistrados marcados para Não, mas ao todo são, parece, 76 básicos. Estava na mão de traficantes. Eu vi no iPad aí agora de manhã, parece que são 76 básicos. Eles falaram em 83 ontem também, mas parece que são 76 magistrados que estão na lista. O senhor sabe, professor, eu acho tão simples prevenir esse problema. Uma lista de 3 juízes assinam a sentença.
E aí o cidadão não sabe qual deles... Não, aí eles vão querer matar os Eles vão três. matar os três. Aumenta. Mas eu acho que dilui Realmente um é assim. pouco a responsabilidade. Não, mas Acho eu que não não acho. a responsabilidade Eu não acho que dilui não é o por aí, foco. não. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que tem que pagar bons policiais, criar escola melhor para os policiais, assistir os policiais. É deles que nós precisamos muito. Aí os juízes vão ter mais confiança. Eu acho que muita coisa da jurisprudência, eles não têm confiança, sabe, no Ministério Público. No sistema. A verdade nua e crua é essa. Eles não têm confiança, por isso ficam assim. Você já viu lá o Law and Order, de vez em quando mostra esses processos de juiz nos Estados Unidos. Agora, o nosso aqui é muito pior do que aquele povo lá. Tem uma juíza, então, que eles arranjam atriz, que é uma cara de meter medo, só de olhar para a dona. Mas aqui eu acho que ainda é pior ainda do que aqueles casos do Law and Order. Agora, eu penso que agora é uma hora de reflexão. Eles vão ter que tomar uma medida. Isso não pode continuar do jeito que está aí. Não tem jeito. Se a pessoa se começar a matar tudo quanto é juiz do Brasil, como é que fica? Isso não tem país. Eu não lembro de nenhum caso assim mais sério nesses últimos anos. Ou eles vão ser mais lenientes ainda, vão se acovardar, ou então eles vão realmente tomar uma providência, né? Eles vão dar um jeito. Alguma coisa vai ter que tomar atitude aí. Agora, a hora que começa muita maracutaia, com essa corrupção que está invadindo o Brasil, aí tomando conta, os malfeitores, os meliantes, deitam e rolam, né? É aquele chamado o elemento. O elemento está dominando a gente. O negócio não é fácil. Valdo, Tem que tomar atitude. você acha que na política no Brasil ainda vai piorar para poder melhorar? Ou nós já chegamos... Não, eu acho que está chegando num ponto, e a presidenta já viu isso. A hora que ela coloca 20 caras de um ministério na rua, isso, foi o presidente nesses últimos anos que fez isso? Nenhum. Essa mulher está mudando a situação, essa nossa presidente. Eu fui o primeiro a falar que ela foi guerrilheira, já não sabe. Guerrilheira, para a gente confiar, precisa de ver os fatos depois, senão a gente não confia. Agora veja, isso que ela está tomando atitude é fora de série. Cadê o Lula? O Lula era leniente, totalmente covarde, fraco, não tomava atitude de nada, só abençoava e fazia média para virar santo. Ele queria ser o santo da política. Alcançou a santidade. Mas veja, através de tudo quanto é tipo de corrupção. Encobriu tudo, nunca sabia de nada. Agora ela aí não, ela está tomando atitude. Muito mais macha do que ele, ó. Não pode nem comparar. Então, tomara que essa nossa presidente, a Dilma Rousseff, caminhe por aí. Até quando ela vai suportar isso aí? Porque eles vão fazer muita pressão em cima dela. O PMDB... Agora, a gente tem 3 ministros que estão querendo colocar atrás das grades. Então, a dificuldade. 3 ministros, 3 ministérios. E outra coisa, tem mais. Valdo, Tem mais. o PMDB se reuniu lá, né, numa charutaria, para criar uma CPI. Eles não sabem ainda para que é, mas eles vão criar uma CPI para Isso é para envolver... desviar a atenção. Para desviar a atenção e para Desviar puxar a o atenção. tapete da Dilma. A intenção deles é puxar o tapete da Dilma. É desviar a atenção. Agora, eu penso o seguinte, ela precisa de escutar e, vamos dizer, selecionar bons assessores para ajudá-la cada vez mais. Porque isso aí é sério. Ela entrou num covil de lobos. E outra coisa, está tudo minado. Aquilo ali está cheio de mina. Qualquer coisa explode. Todo lado tem corrupção. A última agora é do turismo, né? Mas eu penso o seguinte, eu tenho posto energia em favor dela faz meses, todo dia, para ajudar o Brasil. Ela precisa, é uma chance de melhorar. Ela é uma esperança hoje, para muita gente. Vamos ver o que dá. O Lula já está querendo voltar, já está começando a colocar as garras de fora para a eleição próxima, já está querendo preparar tudo. Agora, eu penso que ela tem personalidade, ela não vai querer ser boba da corte numa história dessa. Se submeter ao processo, ela já se submeteu demais. Então, essas atitudes dela agora, dos 20 que ela colocou na rua, já mostra que ela está sublevando. Ela está dando conta nas bobagens do Lula. Isso é oportuno, positivo, alto nível. Tomara que ela escute o amparador de função,
sabe? Do Palácio do Planalto, sabe? Lá tem um amparador de função. A maioria que passa lá não escuta. Vamos ver se ela escuta. Vai ser o máximo. Isso aí vai ser o máximo. Mas então... dos advogados, magistrados e dos evoluciólogos, qual que é o ponto principal, assim, dentro da prática jurídica, advocatícia, dos magistrados, que é o ponto de conexão com a condição da evoluciologia? Olha, aonde vem a clivagem da história é entre o parecerista que ganha dinheiro com os pareceres e que não entra no processo da criminologia, e a turma da criminologia que está tentando ver se acaba com isso, com a criminalidade. Tá. Entre esses dois é que nós entramos para ver o que nós fazemos. Os pareceristas, todo mundo sabe, são bons, positivos, estão ajudando tudo que pode. Mas eles não querem nem saber dos processos da criminalidade. Tá. Porque acham que aquilo ali é o direito espúrio, sujo. Entende? Então eles falam que é advogado de porta de cadeia, aquela coisa, mas não é. São esses que a gente precisa mais. Você já viu aqui que várias vezes o povo vem perguntar se deve seguir isso, fazer aquilo. Então, tem aqueles... Só o ano passado foram 3 que perguntaram, inclusive uma delas é uma mulher, perguntando se valia a pena trabalhar dentro da advocacia na área criminal. Eu falei assim, vale a pena entrar nisso sim. E outra coisa, procura ter assistência, olha bem o que você vai fazer. Mas é o mais difícil que tem dentro da advocacia, dentro do direito. Então, esse ponto da advocacia criminal, da magistratura criminal, é que caminha para a condição dos evoluciólogos? Para ver se melhora. É para ali que... É por aí. É por aí que vai esse de parecerista que ganha 500 mil por cada parecer, isso não quer dizer ainda nada. Está distante. Isso aí não, isso aí é capitalismo selvagem. Você sabe, eu convivi com muitos pareceristas desses de $500 mil por parecer. Você está entendendo como é que é? Eu sei como é que é isso. Atualmente também eu conheço vários aí, perto da gente. Né? Mas isso é porque essa prática do direito criminal é o que tem mais influência no destino, na vida das pessoas, é isso? Não, qual ela é está começando essa, ainda não pensou. Ainda não pensou no negócio, presta atenção. É o processo da interassistenciologia por causa da baratosfera. Quando a pessoa entra ali, ela já está mexendo aonde dói. Tá. São os piores doentes. Ela está na UTI do processo evolutivo. Presta atenção. Tá ou não tá? Não tem lógica? Tá, tem lógica. Aí é que é o X. Essa é que é a diferença. Você lembra que uma vez teve até uma dessas que perguntaram, que eu insisti. Falei assim, olha, vai com calma. Não fique escutando o que é que o povo está falando. Olha bem sua consciência que você vai ter assistência. Eles vão ajudar você. Tem uma delas aí que eu falei, que ela seguiu o processo, ela está caminhando para isso. Agora, tem que seguir, possivelmente, ela vai acabar sendo igual a essa juíza que mataram. Mas só que ela não vai ser morta. Se ela tiver assistência, ela vai ter lucidez de não andar assim, à solta, de qualquer maneira, porque não dá, né? Tem que tomar atitude. A segurança é um fato, a gente precisa disso, não tem saída. E é nessa prática também que a gente pode ter mais campo para entender a questão do para-direito através dessa condição da interassistencialidade? Ô Cris, isso aí, dentro do contexto do direito, é o busilis. É o mais difícil. É o mais difícil. Tá, tem que encarar o mais difícil. É aonde que a coisa dói, é um negócio mais sério. Agora, é a clivagem para nós. Aonde você tem que olhar a coisa mais séria que eu vejo é isso. Por que é que eu já falei aqui tanto nesse negócio do law and order? Por causa disso. Para ver se clareia, para a gente dar para a pessoa sair da monovisão para a cosmovisão da realidade. Do ponto de vista aí do para-direito. Né? E aí é para-direitologia. Como é que faz? O direito de família também poderia ser, professor, que tem muito conflito, né? Dentro do direito de família. Dentro do direito de família tem muito conflito também, quase tanto quanto no criminal. Tem, mas agora o caso todo é que a criminalidade é o neco plus ultra, não tem mais nada depois disso. Chegou. É a minha que... E outra coisa, é muito engraçado, porque a gente fala com os advogados, o jurisconsulto, o parecerista, eu falo assim, não, mas isso aí não... Eles não querem nem tocar no assunto comigo. Eu não estou brincando, isso acontece nas melhores famílias, até hoje é assim. Agora, ó, isso era assim um pouco
na época do Pontes, mas agora piorou muito. Devido ao processo do descalabro, da corrupção no Brasil, piorou. Veja bem, o Pontes que eu estou falando é a década de 70, quer dizer, isso faz 40 anos, né? A coisa piorou muito de lá para cá. Doutor Pontes de Miranda havia já umas coisas dessas, mas ele era favorável a algumas coisas disso que eu estou falando para você. Ele falou assim, se eu pudesse também, iria trabalhar com isso, mas é que eu tenho que fazer o outro trabalho. Ele falou para mim lá na casa dele. Tinha visão, o homem não era bobo, sabia a história. Entende? Valdo. Sim. Mas nessa questão da criminologia, se refere assim à promotoria, à advocacia, ao magistrado criminal, qual dessas atuações? Todas. Desde o vogal até o desembargador, não é isso? É todo mundo que você pensar. Agora, você nem calcula como é que é isso. Mesmo do povo que a gente tem intimidade para ver o jogo, como é que o povo tira o corpo fora. É impressionante. Eu não vou dar nomes aqui nas coisas, só falo aquilo que é positivo, mas se fosse, é um descalabro. Na Principiologia, página 35, final da penúltima linha, o princípio cosmoético de pensar no mal existente na consciência em vez de pensar mal da mesma. Fala a alta possibilidade de compreender os traços da patologia e, a partir daí, poder começar a estudar a origem das fobias. Por exemplo, entre elas, a xenofobia, o racismo e por aí vai. O senhor, o que acha a respeito disso? Não, é justamente por aí, você está entendendo. Você ouviu o que é que a gente falou sobre o assunto. Quem está falando aqui é a Cris, lá de Buenos Aires. Pensar mal do outro pode ter raiz na baixa autoestima? Pode sim. E o processo da inveja. Então a pessoa pensa mal para reduzir aquilo do outro que está numa situação melhor. A partir disso, a pessoa tenta nivelar por baixo toda a sua volta para se sentir melhor. O nome disso é Schadenfreude. Como reverter essa situação e conquistar o otimismo natural? Em vez de ter a pessoa pensar mal dos outros e ficar satisfeita com o mal dos outros, ela começar a ficar satisfeita com o bem dos outros, a vitória dos outros, o triunfo dos outros, a conquista evolutiva dos outros. É por aí. Então, é ajudar, fazer assistência. Esse é o caminho. Ontem passei o dia com dois grandes expoentes do jornalismo brasileiro, Domingos Meirelles e Aldânio Dantas. Conversamos sobre o Rubens Faria Júnior, a obsolescência do diploma de jornalista e a Trifron. O senhor tem algum otimismo em relação ao futuro do jornalismo? Tem, porque o jornalismo ele vai entrar em eras diferentes do próprio jornal. A gente vê hoje pelo iPad, que as notícias de madrugada já aparecem dentro da casa da gente e você não faz, ele só faz assim, eu vou lá, puxo, a capa está lá. A última notícia é quentíssima. Jornal nenhum nunca me deu isso. Então, veja bem, esse iPad já mostra que aquilo é o jornalismo. Jornalismo, vamos dizer, pronto-socorro. Super emergencial. Não é isso? Instant journalist. Entende? Do jeito que tem instant book, esse é instant journalist. Você está entendendo? Journal. Para mim, então, eu vejo o futuro por aí, não tem outro jeito. Isso é inevitável. Agora, penso que alguma coisa registrada, direta, fora da virtualidade ou da inteligência virtual ou da comunicação virtual, sempre vai existir também. Alguma coisa tem que ser no papel. Gente, é uma diferença enorme a gente fazer, por exemplo, uma revisão com papel na mão e uma revisão fazendo no computador. Papel é muito melhor. Vai ter noção da história, tudo isso. Então pensa, isso aí ninguém vai destruir uma coisa dessa. Você tem que arranjar outros recursos. Esse negócio só de maquininha não resolve, não. O processo é a ideia. Vamos ver o negócio material. Minha irmã separou-se do marido por ele ser alcoólatra. Já havia avisado que se não parasse de beber, sairia de casa. Na semana passada, pegou um advogado e mandou avisá-lo. Estava saindo de casa com a filha de 5 anos, devido a não querer fazer tratamento. Ela já tentou sair de casa antes, mas ele fez ameaças. Ele é violento quando bebe e, além disso, é policial militar e anda armado. Ontem,
Passado alguns dias, minha irmã falou que está pensando em voltar para casa novamente, pois a filha deles está muito triste com febre. O que o senhor acha que ela devia fazer? Poderia dar alguma orientação? Seria bom colocar na sua TENEPS? Olha, isso aí é um problema de casal, é difícil a gente entrar nisso. E tem uma filha de 5 anos. Aí a coisa mais séria que tem é essa menina de 5 anos. Em segundo lugar, é que entra a sua irmã. A coisa mais séria é a criança. Se de ver de que modo que a criança pode ser mais assistida. Então, olha bem isso aí com o processo do advogado, como é que está, o que ele acha. E outra coisa, é preciso ver esse pai dela, como é que é, se é violento. Você sabe, a ocasião é que faz o ladrão. É a ocasião também que a pessoa comete o crime. É preciso examinar. Ele de que modo que é? Sabe lá se ele vai ficar contra a mulher dele? Olha quanto crime passional que não tem por aí. Isso tudo tem que ser examinado. A gente não pode dar um palpite numa coisa dessa do jeito que está aqui, senão. Se de colocar até psiquiatra nisso. Que tal chegar e levar um psiquiatra para examinar o maridinho aí? Vê isso, você não quer se internar? Como é que fica? E o superior dele, está sabendo que ele é assim? Um policial bêbado é pior do que criminoso. Policial bêbado, presta atenção, isso é um princípio. É pior do que o criminoso que ele pretende pegar. Pensa nisso. Essas pessoas são de Chapecó aqui em Santa Catarina. Dentro do caso da juíza, me vem à mente as observações de Montesquieu, que perguntava se as leis de um país eram boas, mas se eram cumpridas. Tendo a advocacia uma das minhas profissões, penso que chegamos ao limite do Estado Democrático de Direito. O que o senhor pensa disso? Sim, agora tem que tomar uma atitude. O negócio é a democracia pura, aquela que nós falamos aqui. E tem que começar isso através do jurisconsulto. Agora é a parte prática daquilo que a gente sabe teoricamente. Quando os jurisconsultos falham, os marginais tomam conta do Estado. Isso é a teoria. Agora a prática. Quando uma juiz, quer dizer, o jurisconsulto, entra na história e é assassinada com 20 tiros, o país está na UTI. O Brasil está na UTI, não há dúvida. Isso é do ponto de vista já prático, já não é mais teoria. Paulo, aqui no D. Paulo, você comentou sobre o amparador do Palácio do Planalto, né? E no Reurbanizado você coloca a questão do serenismo relacionada à parapolítica. Existe algum beneplácito de algum serenão no processo da assistência à presidência atual no Brasil? Olha, todo o processo de Estado tem uma assistência muito grande. Agora, eles tentam melhorar a coisa, mas você sabe, isso aí é igual a gente que não entra na briga de casal. Na questão do Estado também, eles vão na política até um certo ponto, mas não pode estar interferindo nisso demais, porque eles são extrafísicos, eles não estão aqui. Então, isso tudo pode. Agora, o que eu vejo é o seguinte, que tem assistência, tem. O maior exemplo que eu tenho é o seguinte, eu conheci o Brizola. Eu examinei o Brizola uma vez com calma, no aeroporto lá no Rio, que eu estava dando entrevista, aquela coisa toda, juntinho dele para me ver como é que era. Ele não permitia nenhuma assistência extrafísica. Tudo era ele mesmo. Agora, com isso, eu já mostrei aí, ele fracassou tudo na vida dele como político. Ele queria arranjar um partido que não arranjou do jeito que ele queria. Ele queria ser presidente e não conseguiu. Ele queria levar alguém para substituir, na história também não colocou ninguém. Tudo ele fracassou em matéria da parte básica de política séria. Por quê? Ele não escutava ninguém. Entende? Extrafisicamente, tinha amparador. Agora, eu vi no aeroporto, junto dele, como é que era. Tinha uma concierge tentando ver se inspirava o que é que ele devia falar. Cortava tudo. O homem era terrível. Agora, ele fez uma opção de coisa, mas podia ter feito muito mais. Agora, ele era muito assim de impulsividade em certas coisas dele, você está entendendo? Desde moço. Porque ele é que levantou, sublevou a opinião do Brasil através de rádio, né, na ocasião. Eu lembro do negócio do rádio, ele falando, o negócio é terrível. Em matéria de rádio no Brasil, para mim foi o que mexeu mais com a população até hoje, foi a voz do Brizola naquela ocasião. Não vi nada. Nem o Carlos Lacerda não conseguia isso. Ele conseguiu. Agora, é uma pena.
Tudo ele não conseguia, fracassou em várias áreas, porque não dava ouvidos para a assistência a esses fins do amparador de função. Sua opinião, qual governante que você acompanhou teve mais inspiração do processo extrafísico, da questão sem dúvida alguma, foi o JK. Né? O Juscelino. Que ele pegava até as mensagens. Mas do Juscelino para cá... Isso aí não é para qualquer um, você sabe que o negócio não é fácil. Do Juscelino para cá, você acha que ficou meio na penumbra a situação? Não, tem um ou outro que às vezes escuta, né? Esses meses que eu tive agora recente aí, ó, que estão aí na ponta, eles estão escutando, não é assim. Entende? Tem gente que está escutando, vão ver o que é que dá. Inclusive o nosso governador aqui do Paraná, que eu conheço. Agora, Valdo, essa equipe extrafísica que faz assistência ao presidente, ela tem uma hierarquia. É esse ponto que eu queria chegar. Essa hierarquia é vinculada a um processo de serenismo. É sempre vinculada extrafisicamente ao serenismo, mas aqui é vinculada à pessoa. Tem que ser uma pessoa que tem afinidade, no mesmo nível de quem está governando. O líder que governa tem que ter afinidade com aquilo que está falando. Pois é, mas tem um gap, então, entre a hierarquia... Sempre tem. Então, você não vai encontrar serenão dirigindo um Estado. Não, necessariamente não, mas... Mas eu digo assim, ó... Agora, eu não sei, né, se o Roberto vai chegar lá, a gente nunca sabe, mas ele vai abrir o caminho. Não, eu não quero dizer isso. Eu quero dizer o seguinte, nessa hierarquia, você vai ter um amparador, do amparador, do amparador, e chega lá no serenão. Então, esse nível de... Sempre tem gap. Porque o processo é o seguinte, presta atenção. Aí já não é o gap do processo de evolução. É o problema vamos dizer, do trabalho, a consecução da atividade, entende? O desempenho, a performance. Isso tem que ter. O amparador é sempre igual àquele que está trabalhando. Melhor cada posição dele. Entende? Então, por exemplo, a questão do Brizola. Era uma pessoa que você via que ele era político igual ao outro, mas tinha a visão mais aberta. Havia um abertismo consciencial na situação, que ele pretendia, tentou passar o processo da ideia, mas não conseguiu. Entende? É isso aí que eu fiz, porque o outro não via. Quer dizer, ele não queria saber do Espírito Santo de Orelha. Você está entendendo aquele negócio? É o comendador Ventura, aquele que fala. Não queria saber disso. Que é uma pena, né? Agora, tomara que essa nossa presidente esteja, entende? Atenta pelo ouvido. Isso aí que seria bom. Professor Valdo, aqui pegando um gancho com o que ele estava falando, eu queria saber, na figura de um ditador, como o sereno pode entrar nesse processo? Quando existe um ditador em um país... Não, o ditador já está entregue às baratas, ele é da baratosfera. Quase sempre são com os réus. Por exemplo, essa turma aí, esses estados, esses países, por exemplo, esses países que estão aí, islâmicos, tudo que estão matando os outros, igual aquele nosso Bashir, aquele cara lá. Aquele cara é louco. Agora, ele sempre teve cara de doido. Ele é magro, da cabeça comprida assim. Sempre teve cara de meio doido. O jeitão dele fechado. E esse manda matar os civis à vontade, todo dia. Eles falam, matou quanto? Matou tanto, todo dia. Isso é com os réus. É baratosfera. Então não dá para colocar... Esse aí não tem jeito. Eles têm assistência de mega assediadores. Não dá. Por exemplo, o outro cara lá, aquele sujeito antigo, que já mandou matar tanta gente desses países aí, tem um monte deles. Atualmente tem uns 3 ou 4, não é um problema. E tem aquele outro agora que está lá numa grade, né, sendo julgado. Quer dizer, não é fácil. Mas pensa bem nisso. Mubarak, né? O pior é o outro lá. Hein? O primeiro dele. Não é fácil. Professor Valdo. Gaddafi. Aqui na página 38, sim, no item 43, você podia comentar o otimismo racional da personalidade espartana? A personalidade espartana é justamente o espartano, que é esse aparador que a gente tem aqui. Entende?
O espartano é aquele que não exige muito e que procura ajudar naquilo que ele pode, mas é de muita atividade, inclusive política. Você está entendendo? Então é isso que é a situação. Ele é expedito, sabe? Tem taquirritmia dentro do processo consciencial, funciona, atua, é positivo. Esse é que é o caminho. Enfim, ele funciona, ele atua de uma maneira vitoriosa, exitosa. Isso é que interessa. Agora, ó, você olha que aqui tem todos os qualificativos da linguagem mais culta, mais avançadinha, para a pessoa ver. Há uma porção de palavras, a ática, por exemplo, entende? Capacíssima, conspícua, cordata, tudo é para a pessoa pensar na história, como é que é. Impoluta, incólume, insigne, vítrice. Essa do vítrice, eu acho que a maioria aqui não sabe o que é isso. No entanto, é clássico, é a vencedora, é exitosa. Entende? Agora, tem uma série aqui mais, né? A pulcra, entende? Louçã. Agora, tem umas que... mediatária. Essa aí também é terrível. Mediatária. É mediadora. Aqui na página 38, item 52, você pode falar? 62. Não, 52. 52. A personalidade inacessível. Essa é do João Maria. Como é que é, irmão? O que é que você viu da inacessível? Né? É, a inacessível. O que mais? Não, olha bem aí como é que é. Ele é que está olhando o dicionário para dar para vocês toda uma série de sinônimos da história. No pé de viço. Pois é, não, mas tem várias coisas. O inacessível era muito usado antigamente. Tomado por júbilo, por da intensa Belle Époque. alegria ou contentamento. Pois é. Que revela júbilo, sinônimo de alegre. Agora, são essas palavras que eles elogiavam na Belle Époque. Os poetas, né? A turma de escritores, tudo são essas palavras aqui. Agora, tem umas que são mais sérias. Por exemplo, doutíloca. Doutíloca. Essa é terrível. Doutíloca. É a 35. Quer dizer, ela, em matéria de locução, ela é douta. Isso é terrível. Pensa bem como é que fica. Eu, para mim, essa aí é que é a Mabel. A Mabel é doutíloca. Doutíloca. É bom você estudar isso aqui. A emérita. Isso é muito sério também. Equânime. Equitativa. A gratulatória, que é aquela pessoa que quer agradecer, aquela que quer beijar popô de criança no cosmos. Entende? Então ela quer agradecer a existência dela, está tudo a favor dela. Essa é totalmente anticonflitiva. É a gratulatória. Agora, a intemerata, essa também é séria. Que é a pessoa que é dedicada ao processo, sem medo, né, intrépida e etc. tal, disposta a tudo. Professor? Sim. Pois não. O senhor colocou aqui alcoolofóbica. Teria também a tabofóbica. O que é? Onde é que está isso aí? Lexicologia terceira. Personalidade alcoolofóbica. Teria também a tabofóbica do tabaco, do fumo? Tem. Certo? O senhor também não usou o prefixo anti. Não. No anti, teria o antibelicista. O anti. Aí o anti. Sim, mas é que nós temos muitos verbetes sobre esse assunto. Dá para fazer um dicionário. Sobre o processo de droga, tem uma série de verbetes, alguns especializados. Pelo menos aquilo que eu queria chamar a atenção é para ver a exaltação de uma personalidade do ponto de vista do otimismo e da
felicidade íntima que ela apresenta. Essas palavras são escolhidas a dedo. Certo. Eu olhei todas as minhas que realmente listagens. não vi. Hein? Somente o tabaco que realmente não vi, que é realmente uma droga Não, o social. tabaco existe, o processo de tabagismo, que eu já escrevi com detalhes. Ok. Metendo pau em tudo que você pensar. Por exemplo, o processo da pessoa que está próximo de um lugar, ou lá dentro de um ambiente, aonde o povo fumou. Ela vai fumar cigarro sem ter ninguém lá dentro. Tudo isso nós já escrevemos. Sobre tabaco eu já cheguei a escrever até artigo, fora, há muitos anos que a gente vem com isso. Aqui não é bem isso. O que mais ficou faltando aí com vocês sobre esse assunto? O que você tem aí, matemática? Na página 35, segunda linha, você coloca mundividência traforista. Eu queria saber se tem alguma diferença ou se são equivalentes. Escuta, você foi direto num problema meu. Eu estou fazendo esse verbete, chama multividência traforista. É um verbete, é um outro. Parece igual esse, mas não é. Porque na hora que eu li o verbete, o título já veio... Está até assinalado aqui, presta atenção. Ó. Eu estou escrevendo um verbete sobre isso. Então, na hora que eu li o verbete, assim, que eu peguei o verbete, que eu li a definição, veio na minha cabeça traforismo. Aí eu olhei na sinonimologia, eu não vi. Não, e aí eu estou com essa pergunta para fazer desde o início. Mas mundividência traforista. Então, aí a minha pergunta é, o otimismo racional é mais amplo do que a mundividência traforista? Não, qual é a diferença? Não, uma coisa está junto da outra. Agora, vamos ponderar bem. Otimismo racional. É uma pessoa que tem otimismo e ela é racional, do ponto de vista geral. Agora, a mundividência traforista é uma pessoa cosmovisiológica evolutiva, de alto nível, que ela está vendo a coisa lá na frente. Então ela é mais ampla. Então. Eu acho que é muito mais amplo. Por isso que eu deixei de fora. Agora, estou fazendo esse verbete, mundividência traforista. Ainda não redigi todo, não. Tem só anotações. Está entendendo? Para fazer. Agora, aqui a expressão é perfeita, é daquilo que eu preciso. Mundividência traforista. O senhor chegou a falar, no início da tertúlia, respondendo para alguém, chegou a falar em mundividência otimista. Né? Mas aí quando eu estava com traforismo na minha cabeça, depois eu cheguei que não, mundividência traforista é muito melhor. Agora, ó, eu cheguei aqui, ó, eu não escrevi nada, vou só te mostrar. Isso aqui é só para te lembrar aqui, ó, que eu vou chegar lá, para lembrar eu já deixei a pasta escrita. Olha aqui, ó, qual é a especialidade? Cosmovisiologia. Agora, você foi em cima do lance, você pegou o que é que eu estava olhando. Agora, eu coloquei aqui, porque o verbete ainda não existe, eu não posso pôr na remissiologia. Você está entendendo como é que é? Por isso que não entrou. Ele está em andamento. Você sabe, eu tenho lá uns 200 em andamento. São 2 pastas dessa altura, assim, ó. Tem lá. Muita coisa. Professor, aqui no B, por favor. Aqui. Eu gostaria de, na trinomiologia, na página 36, na penúltima linha. O trinômio seleção, otimização e compensação, com relação ao tema do verbete, você poderia ampliar? O caso todo é o seguinte, você precisa de fazer uma seleção, mas de uma maneira otimista, e fazer a compensação do processo. Que aquilo tem que compensar o seu trabalho, as coisas que você está fazendo, o resultado, o fruto, aquilo tem que ser profícuo, prolífico, tem que ser produtivo. Então é isso aí que a gente quer dizer. Seleção, otimização, compensação. Do trabalho que você está desenvolvendo, é isso? Qualquer coisa que você esteja fazendo, a sua manifestação pessoal. Entende? Entendi. O empreendedorismo que você está em desenvolvimento com ele. É isso aí. Ok. Você poderia, então, aproveitar e fazer o próximo, falar sobre o próximo, otimização, potencialização e eficácia. O próximo que você está falando aqui é o do... Próximo trinômio, na sequência aí. Otimização, potencialização e eficácia. Quando você tem a otimização,
Você vai então pensar no processo que possa enriquecer aquilo que você está fazendo, para potencializar o seu trabalho. Isso vai fazer o quê? Como consequência, vai aumentar a eficácia. Então, se a pessoa começar a perceber isso tudo aqui, ela amplia isso que nós estávamos falando da cosmovisão. Ela vai sair apenas desse otimismo apenas teórico e vai vivenciar uma cosmovisão muito maior na vida dela. Em vez de ficar com a monovisão acanhada, pequenininha, tímida aqui, ela vai ter uma visão muito mais ampla, panorâmica, avançada, devastadora em matéria de iluminação da história. Entende, professor? Ok, obrigada. Valdo, aqui sim. Na filosofia existe uma exaltação do pessimismo, no caso. Essa exaltação do pessimismo, você acha que tem relação com a falta de visão multidimensional? Total. É a falta de paraperceptibilidade. A pessoa ela é pessimista porque ela chega aqui. A Terra, você sabe, essa vida nossa, essa dimensão, a vigília física ordinária, ela é um reflexo da baratosfera, antes de tudo, porque é crosta a crosta. A baratosfera é junto à crosta da Terra. Então a pessoa chega e começa a ver só os defeitos, os enganos, os erros. Isso aí cria um problemão. Você está entendendo? Então a pessoa se torna pessimista, até negativa, às vezes totalmente sinistrose, da sinistrose, entende? Então, é isso que é. Agora, na filosofia, durante muito tempo, isso valeu, chamava atenção, dava ibope, fazia média. Então você vai ver que mesmo na filosofia isso passou para a literatura. Você vai ver, por exemplo, Baudelaire fazendo exaltação de tóxico, aquela coisa toda. Tudo poesia. Assim tem um monte desse povo. Lá entre os franceses apareceram muitos desse jeito. E foi aí que começou a aparecer, até da hoje, na pornografia. A pornografia é resultado disso. O outro resultado que tem, que não é tão ruim igual a pornografia, é o besterol. Também é a mesma coisa. Entende? As chanchadas, por exemplo, da Atlântida, no cinema, era mais ou menos a mesma coisa. Parece que tem até uma espécie de um cinismo com quem é mais espiritualista, as pessoas já olham e isso aí é bem... Pois é, não, é porque não dá ibope. É muito importante o cara ser mais materialista, entende? Beber bastante. Antigamente tinha o negócio do narguilé, você está entendendo? Heroína, aqueles negócios todos, loucura total. Tudo é com os réus, a gente, ó, como diz não precisa falar muito, só falar isso. A Mabel falou isso aqui ontem com calma. De modo que tem disso. Você está entendendo? Existem essas coisas. Agora, a filosofia, você tem que dar muito desconto, né? Filosofia é um conjunto de princípios sem o qual você vive tal e qual. Quer dizer, não muda muito na sua história. Se não tiver cuidado, só piora. Então tem que ir com calma. A gente nunca pode esquecer esse princípio popular, anônimo. Professor Valdo, aqui no B. A pergunta do colega ali me lembrou de uma tertúlia que eu acho que foi em janeiro desse ano, e que na época eu estava vivendo uma situação aí com um grupo de pessoas e a gente discutindo como resolver e as pessoas colocando, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí eu falei, não, eu preciso ser mais otimista, né? Aí veio aquele discurso do estamos sendo realistas, né? Porque realmente o prognóstico não era favorável se a gente fosse pensar intrafisicamente, né? Aí eu vim para a tertúlia no mesmo dia e aí teve um tertuliano que colocou essa questão. Eu sou realista, me baseio nos fatos. E aí você colocou, pois é, eu sou otimista, me baseio nos parafatos. Não sei se você lembra disso aí. Liquidou, né? Mandei o homem para escambau. E de fato a situação lá resolveu. Contra o prognóstico de todo mundo. Não, você está igual aquele caso aí de outro dia aí da Tenex, né? O caso do imóvel. É o caso do imóvel. Você leu o negócio, o que foi? O que a pessoa falava? Fala aí, como é que foi? Queria lhe dar um presente. Tudo o que é o processo de físico.
O imóvel, um negócio difícil, fazia 4 anos que o negócio está andando, não resolvia nada. Aí, eles foram mexer na história, mandaram para mim os dados. Então, eu vi aquilo, entrei na situação, e vamos ver como é que faz isso. Foi quantos dias? Parece uma semana, 4 dias, não sei quanto. Resolveu tudo. De uma hora para outra apareceu uma personalidade, lá entrou na história e mudou tudo na hora. Esses casos eu já falei que eu acho que eu tenho uma certa holopensene conforme o caso, por isso que eles me ajudam. Que eu tenho coisa minha que eu construí. Na época que eu era igual o Everton. E essas coisas estão construídas. Eu acho que isso fixou, que é o caso do processo da energia. Tem coisa minha por aí afora. Você está entendendo? Mas deixa para lá. Agora, isso é que deve ter feito. Não, você já pensou? O Everton, quanta coisa ele já não deve ter construído, o César, quanta coisa já não construíram em vidas anteriores, e que eles não sabem. Entende? Tem isso tudo. Agora, eu sempre procurei localizar e me identificar com aquilo para ver os processos de energia devido ao processo do holopensene. A forma, né? A forma. Foi assim que eu comecei a estudar o processo da forma. Agora, tem coisa que é impressionante. Você chega, você sente o negócio. Outra coisa, ali, perante a condição dessa, você tem retrocognição autêntica, vamos dizer, de vivência, profunda, violenta, na hora. Isso é impressionante. Agora, você tem que ter um certo equilíbrio também para segurar a barra de tudo isso aí. Senão você fica sem dormir, etc. Tal, abala os gurgumilos. Você está entendendo? Isso é que a gente chama os refólhos do micro-universo consciencial. São os refólhos. Lá do problema, lá no fundo. Os mais absconsos. Você está entendendo? Os abissais dentro do micro-universo. Isso aí tudo é sério. Por exemplo, a inventores. Vamos supor, o Santos Dumont, que além do avião, inventou um monte de coisa para isso mesmo. E como é que é ele, o contato Aquele dele? é antigo, ele já vinha fazendo essas coisas há muitas vidas. É a tendência dele. Mas que tipo de impacto ou de forma que pode gerar nele quando se depara com aquilo? Depois. Muita coisa, né? Mas agora, ele, no caso dele, ele tinha muito problema íntimo, né? Ele era um caso psiquiátrico, né? Você sabe disso. E você sabe que ele esteve aqui nessa área, tudo, essas coisas todas daqui. O Parque Nacional ele ajudou a fazer, né? Pois é. O Parque Nacional. Agora, o que eu vejo todo é o seguinte: se uma pessoa tem alguma tendência de algum desequilíbrio pelo processo geral de visão dela, se ela vai mexer com um avião, ou ela sai da crosta da Terra e ela ascende, quer dizer, ela fica voando, como foi o caso dele, isso pode perturbar mais. Em vez de ajudar, piora. Então a pessoa tem que saber. Eu já tratei de muitos pilotos a partir disso. Então a gente começa a entender como é que foi o caso do Santos Dumont. Por exemplo, vamos dizer assim, um astronauta da NASA, que passa por uma bateria de treinamentos e também de preparação psicológica para passar por tudo. Ele está mais preparado na próxima vida, por exemplo? Tá. Às vezes é assim. Agora, todos esses camaradas, por exemplo, inclusive o caso de Santos Dumont, se não há muita, vamos dizer ainda, muita dívida, muito débito dentro da ficha, a tendência desse povo é caminhar para um processo maior de extrafisicalidade através da projeção consciente. Por isso que são muito interessados em matéria de projetabilidade lúcida. Entende? É o povo do ITA, os grandes pilotos, entendendo? Lindbergh, todo esse povo aí, o Capelo Gaivota, a turma dele lá, você está entendendo? Todos esses gostam do processo, porque veem que tem outros astronautas, a maioria deles tem isso. Agora, já viu quantos astronautas não piraram? Porque eles não estavam preparados para enfrentar o processo. Na época não tinha esse tipo de treinamento como tem Pois hoje. é. Mas, por exemplo, o Santos Dumont, ele tinha também muitas virtudes. Ele era um cara muito reto, muito correto com as coisas. Você acha que foi isso que ajudou ele ter amparo e ter sucesso nas coisas que ele quis fazer? Em parte foi isso e também porque ele tinha uma infraestrutura de dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Isso aí ajudou muito, né? É.
Agora, veja, ele era muito prático. O negócio dele criar o relógio de pulso, que ele precisava nem ser para ver o negócio na hora, ele não tinha mais mão, ele não tinha uma terceira mão. Ele criou o relógio para criar uma terceira mão para ele, no braço. A porta de correr, né, dos hangares, né, que a porta era muito grande para abrir, ele inventou a porta de correr. Ele era muito prático, objetivo, você vê. É da turma lá do nosso amigo dos Estados Unidos, lá, que foi o que criou mais, né? O Alva Edison. O cara é terrível. A invenção, a inventividade. O que você queria? A gente está comentando aqui o negócio do astronauta, antes do senhor falar aí, que é uma expansão de lucidez pela intrafisicalidade. Se a pessoa não está preparada, ela é um estupro, né? Porque vê o mundo todo único. Há uma coisa em matéria de astronauta, de piloto, que eu sempre chamo a atenção, que é, vamos dizer, a integrabilidade, ou a interatividade, a intimidade que tem entre o processo cerebelar e o cerebral, o cortical. Então, ao mesmo tempo que a pessoa tem que ter uma boa disposição, extroversão em matéria de habilidade manual, ela tem que pensar muito do ponto de vista de pensar grande, de raciocínio propriamente cortical. Então ela fica entre o cérebro e o cerebelo, e tem que dominar os dois simultaneamente. Isso aí, o povo cria problema para vivenciar isso aí. É isso que eu vi, por exemplo, do ITA, com o povo lá, que eu via como é que era. Entende? Agora, quando entra uma pessoa que já teve muitas vidas, às vezes, como Pitya, pitonisa, etc., sensitivo, e entra no meio disso, fica uma terceira condição aí, lá dentro. Você entende? Alguns ficam pirados por causa disso. É aí que a gente vai ver a situação, como é que é. Então, a paraperceptibilidade, o processo da habilidade manual dos sentidos humanos, e ao mesmo tempo a intelectualidade avançada para mostrar discernimento daquilo que a pessoa faz. Você veja, exigir muito dentro da própria personalidade ao mesmo tempo. Entendeu? Eu vejo isso com uma certa dificuldade. Não é fácil. Você veja, muitos desses que piraram, né, igual lá o aviador, aquele do filme, que no fim da vida está totalmente alterado, que eu conversei com um pouco que conhecia. Uma das minhas amigas conheceu demais. Nessa tríade aí, qual era o problema do Santos Dumont? O que faltou nele? Qual era a gap dele nessa tríade que o senhor falou? Ele aí é difícil. Agora, eu vejo só uma coisa. Eu vi a personalidade consecutiva dele nessa vida depois disso, tá? Então a gente acompanhou, o Chico acompanhou, a gente conheceu o pai, a mãe, essa coisa toda da criança. E ele veio muito alterado ainda. Ele não estava bom. E tudo indica que ele viveu pouco, que ele já estava esperando que ele fosse viver pouco. Era brasileiro. No Brasil. A gente viu tudo. Então o negócio dele é de vidas anteriores, o negócio veio de muito tempo. Ele era bem alterado. É mais do que aparece. Ele era mais calado, né, de propósito, por causa disso. Pensando assim, nessa vida nova, depois do Santos Dumont, ele já nasceu todo alterado, com problemas sérios, de doença, etc. E era ele mesmo, ele já sabia tudo. O pai viu o processo fora do corpo, sabia disso, né? Tinha autoridade, sabe, parapsíquica para saber de tudo. A gente acompanhou isso tudo aí, eu vi de perto. E eu admito isso tudo. E, por exemplo, ele como Santos Dumont, nasceu no Brasil e morou uma parte da vida na Europa. E agora ele renasceu no Brasil. Ele tem coisas... uma pessoa, uma mãe e o pai, para cuidar dele, sabia da história, para ver como é que ele é, para ver se ajustava alguma coisa nele. Ele arranjou uma doença para isso. Agora, eu não sei o resultado que deu. Depois disso, isso faz 50 anos, né? Eu já perdi de vista, não sei para onde foi, o que deu. Mas a gente acompanhou quando a criança ia nascer. Eu vi tudo de perto. E quais eram assim, as tendências dele bem claras assim, com relação à personalidade de Santos Dumont? Não, eu não sei. Porque isso aí o pai é que andou falando umas coisas, tudo. Entende? Mas ele nasceu alterado, o corpo. Aquele piorou ele muito, desde pequenininho. Tinha uma opção de coisa lá, atrapalhado.
Então aquilo parecia que era para me limpar o que tinha do passado, tudo que precisava. Eu não sabe o que deu, mas eu não vi depois o que deu. Agora, no próprio movimento espírita tem gente que andou escrevendo sobre isso, parece que até o pai dele andou escrevendo. Sabe? Eu não sei o que deu depois. Eu não acompanhei, eu perdi de vista. Mas agora que o caso era real, é real, porque eu vi o negócio antes e depois que nasceu. A gente viu de perto. Tinha coisa mesmo séria. Agora, minha gente, de modo geral, que hoje eu deixo aqui nesse 13 de agosto, geralmente 13 de agosto, quando é sexta-feira que o povo acha ruim. Mas hoje é sábado. Então, eu só chamo a atenção para vocês, nesse 13 de agosto, sobre o otimismo. Né? Seja otimista naquilo que você faz, mas com algum gabarito de racionalidade e lógica. Isso é muito importante. O que você queria? Esse item 6 aqui da página 37, é lexicologia, só chama atenção para a erudição. O que eu pensei? Esse otimismo racional, ele vai levar a essa erudição? Qual é a importância? Por que o senhor chamou atenção? Aonde você está falando isso aqui? Na página 37. O senhor fez caracterologia. Sim. E o item 6 é a lexicologia. A lexicologia, sim. Então, o que você quer? E a lexicologia você colocou na parte da erudição, né? Palavras eruditas. Eu queria saber, assim, o otimismo racional, ele vai levar automaticamente a erudição? O único caminho não vai levar a erudição, ele vai levar para a evolução. A evolução é erudita. É culta. Só quis chamar a atenção dessas palavras cultas aqui, porque é o final. O problema todo é devido ao processo de comunicação. Como é que fica? E olha bem o que eu falei, o princípio, convívio, otimismo, edencologia, qualificativos. E depois, a lexicologia. E dou 100 exemplos da personalidade. Isso é fora de série. A pessoa vê. É a tendência que tem a pessoa. Aquilo que vai, vamos dizer, mais aprimorado na personalidade. Esses são os qualificativos. Tá certo? Eu tinha pensado inicialmente assim, só de olhar os qualificativos. Depois eu fiquei imaginando na listagem como um todo. A questão da erudição em si relativa com o otimismo. Não, a erudição é o caminho da evolução, né? Ninguém foge disso. Nós não estamos evoluindo para o inculto, nós estamos evoluindo para o culto, não tem outra saída. Gente, então, muitas graças por todos e os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 82 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 26 votos presenciais, 17 votos online. Hoje temos 5 recados. Egrisson, quinta jornada de educação. André, palestra pública ACIP no Shopping JL. Eduardo, curso higiene consciencial. Glínia, imersão processioterápica. Mônica Portela, palestra Psicologia Positiva na Feira do Livro. Olá pessoal, boa tarde. A Reaprendência, gostaria de lembrar que de 7 a 16 de outubro de 2011, deste ano, teremos 10 dias de ciência conscienciológica. Teremos no início a 5ª jornada de educação conscienciológica, que será de 7 a 9 de outubro, com 3 conferências, 4 mesas de debate, abordando aspectos da docência conscienciológica, da qualificação dessa docência, aspectos de aprimoramento e formação continuada do professor. Teremos conferências, uma delas com o título Para Epistemologia da Praxis Parapedagógica. O que seria a praxis parapedagógica e qual a teoria de conhecimento que fundamenta essa praxis? Para mais informações, mandar e-mail para contato@reaprendência.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar vocês para a palestra pública da CIP, que ocorrerá nesta quarta-feira, às 19 horas, no Shopping JL Cataratas. O tema será Estados Alterados da Consciência e Parapsiquismo. Professor André Lima. Pessoal, boa tarde a todos. Vocês vivenciam sincronicidades evolutivas?
já diagnosticaram o padrão homeostático de referência? Esses assuntos nós vamos discutir no curso Higiene Consciencial, que será ministrado no próximo sábado, dia 20 de agosto, no discernimento. As inscrições são aqui no CAEC, e durante o curso, que começa às 8h30 da manhã e vai até às 10 da noite, nós teremos um campo, que é um campo homeostático de asepsia intraconsciencial, com o EPICOM, o professor Rui Bueno. Então, estão todos convidados, no próximo sábado, dia 20, inscrições no CAEC. Obrigado. Boa tarde. Em nome da UIC, estamos convidando a todos a participar do curso Imersão Progesterápica, que estará acontecendo nos dias 2, 3 e 4 de setembro. As inscrições já estão sendo realizadas, inclusive nós estamos de plantão hoje na UIC, aguardamos todos. Qualquer informação também pelo telefone 3025-1404. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é autodiscernimento dinâmico, especialidade autodiscernimentologia. Obrigada e boa tarde a todos.